Considere a equação dos gases perfeitos. P que multiplica V igual a N que multiplica R vezes T. Sabendo que o P representa a pressão, o V o volume, o N o número de mols do gás, o R a constante universal dos gases perfeitos e T a temperatura em Kelvin. Tá? Quais afirmações abaixo estão corretas? Então vamos começar pela letra A, que diz o seguinte: quando fixamos o volume, a pressão e a temperatura são inversamente proporcionais. Então perceba, fixamos o volume. Então olha o que eu vou fazer. Se a gente vai fixar o volume, significa que ele não vai ter variação, tá? Então eu vou representar desse modo: pressão é igual a N vezes R dividido por V vezes o T. Por que eu coloquei esses termos aqui sobre uma fração e multipliquei por T? Bom, perceba que esses termos aqui não falam, mas são fixos, O volume, certamente o enunciado falou, que está fixado, então não vai variar. O N, é o número de mols, e que também não vai variar de acordo com as outras variáveis. E o R é a própria constante, Então, constante é algo que não vai variar. Então, esses termos aqui a gente não precisa se preocupar, tá bom? E a questão de ser inversamente ou diretamente proporcional, a gente pode analisar, atribuindo alguns valores de cabeça. Por exemplo, se a gente aumentar a temperatura, se a temperatura for 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim por diante, o que acontece com a pressão? Também vai aumentar. Se você diminuir a temperatura, a pressão também vai diminuir. Ou seja, aqui nós temos uma relação diretamente proporcional. Ok? Então, a letra A é falso, porque fala que a pressão e a temperatura, nesse caso, são inversamente. E é mentira. Se a temperatura sobe, pressão também sobe. Se pressão desce, temperatura também desce. Então há uma variação aí direta, por isso que a letra A é falsa. São diretamente proporcionais nesse caso aqui, tá bom? Então a gente vai dizer que é falso, porque no enunciado afirmava que era inversamente, tudo bem? Na letra B, nós temos, quando fixamos o volume, tá? Esse mesmo caso aqui, essa questão que não vai se modificar, porque está fixado, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. É verdade, A gente acabou falando isso lá na letra A, Acabou desmentindo. Se a temperatura sobe, pressão também sobe. Se pressão diminui, temperatura também diminui e vice-versa, Então há uma relação aqui há uma questão diretamente proporcional, tá bom? Então por isso que é verdade a letra B. Se a temperatura subir, a pressão também sobe. Se a pressão diminuir, a temperatura também diminui, tá bom? Então existe aqui uma proporção entre essas grandezas. Uma proporção direta, que eu estou dizendo, tá bom? Bom, na letra C, nós temos o seguinte enunciado: quando fixamos a pressão, o volume e a temperatura são inversamente proporcionais. Então, nesse caso, o que é fixado é a pressão. Então, o volume vai ser N vezes a constante universal dividido pela pressão vezes a temperatura. Perceba que aqui é uma relação também direta entre volume e temperatura. Então, a letra C é falsa, porque fala que são inversamente proporcionais. Professor, me diz um caso em que seria inversamente. Por exemplo, se T estivesse aqui embaixo, se T estivesse aqui, a pressão estivesse aqui. Quanto maior a temperatura, menor seria o volume, tá bom? Com P fixado, tá bom? Por isso que a gente fala que essa relação aqui, ela é direta, porque quanto T aumenta, o volume também aumenta. Quando a temperatura aumenta, o volume também aumenta na mesma proporção, tá bom? Por isso que é diretamente proporcional. Então a letra C é falsa, tá? E por consequência a letra D vai ser verdadeira, porque quando fixamos a pressão, então pressão fixa, o volume e a temperatura são de fato diretamente proporcionais. Então a letra D é verdade.
Ok? Então as duas afirmativas verdadeiras é a letra B e a letra C. Né? Pressão e volume em relação à temperatura são diretamente proporcionais, tá bom? Quando um fixado e outro está variado. Dessa forma nós temos nós temos duas grandezas, né? Na letra B, pressão e temperatura diretamente, e na letra D, volume e temperatura também diretamente proporcionais. E com isso finalizamos esse exercício.